Após a morte de Henrique IV, Afonso V, rei de Portugal, assumiu o partido de Dona Joana Beltraneja e atacou Castela. A jovem Isabel e seu esposo terão força bastante para unir a dividida Castela e vencer Portugal? Descubra hoje, só no Reconquista. Olá, soldados de Cristo, tudo bem com vocês? Antes de começarmos esse segundo episódio da série Isabel de Castela, se você é um fã de história e caiu de paraquedas nesse vídeo, inscreva-se no canal e não deixe de conferir o primeiro episódio da série que vou deixar aqui na descrição. Temos conteúdo semanal aqui no Reconquista e sempre alguma novidade para você. E se quiser apoiar o canal, vamos deixar o link da nossa chave Pix aqui na descrição. Agradecemos muito se puder contribuir. E sigamos com Isabel. Apesar de ter se proclamado rainha, Isabel estava longe de ter o controle sobre toda Castela, enfraquecida por anos de guerra civil. Além do mais, o reino do pai de Fernando, Aragão, que poderia ajudar, estava em plena guerra contra os franceses. Isabel parecia cada vez mais isolada, e o rei de Portugal não perderia essa oportunidade. Assim, apenas 2 semanas depois da autoproclamação de Isabel, o rei Afonso V já começava a exortar outros monarcas da Europa, como Luís XI da França, a declararem seu apoio à rival da princesa Isabel, Joana a Beltraneja. Deve-se notar que o rei português fez isso, embora fosse alertado na época pelos castelhanos leais a Isabel, da impotência de Henrique, do mau caráter de sua esposa e da covardia dos nobres que agora o apoiavam, e que não por acaso haviam sido os primeiros a declarar seu apoio a Isabel em outros tempos. Não obstante tantos avisos, Afonso V assumiu um compromisso formal com Joana, passando a chamá-la de sua esposa e chamando-se a si próprio de rei de Castela e Leão. Em pouco tempo, os soldados portugueses passaram a se reunir nas fronteiras castelhanas. Era a Guerra da Sucessão. Ao menos 10.000 soldados da infantaria portuguesa e 5.000 de cavalaria estavam vindo. O embaixador português viajou até onde se encontravam Fernando e Isabel e lhes apresentou nada mais nada menos que uma exigência de Afonso para que o casal abandonasse o país. Desnecessário dizer que o embaixador recebeu um definitivo não como resposta, pois aqueles 2 jovens monarcas não se intimidariam tão facilmente. E enquanto se preparavam para responder ao ataque português, Isabel e Fernando desenvolviam sua estratégia. Logo perceberam que uma das maiores vantagens do seu tipo de governo era o poder de estarem em 2 lugares ao mesmo tempo. Como confiavam um no outro, essa vantagem foi extremamente bem usada por eles. Assim agiam separadamente, para conseguir aliados e derrotar inimigos. Mesmo quando esteve grávida, Isabel participou ativamente da disputa pelo reino. E às vezes, quando um nobre se rebelava, bastava a rainha entrar no feudo para ser aclamada pelo povo e derrotar o nobre rebelde, sem derramar uma única gota de sangue. E enquanto a esposa lidava com a diplomacia, Fernando cada vez mais se destacava na sua genialidade e estratégias militares. Desta forma, enquanto a invasão de Afonso se formava, um novo e único tipo de monarquia se consolidava, baseado na intimidade e confiança mútua do casal, bem como no respeito que um tinha pelas habilidades do outro. Em pouco tempo, o exército português atravessou a fronteira. Estavam confiantes. Depois de uma segunda cerimônia entre Afonso e Joana, ambos se proclamaram definitivamente como reis de Castela ao mundo. Sem ter o menor temor dos seus adversários, os lusitanos já se haviam dirigido ao coração do país inimigo, um erro estratégico que apenas demonstrava que já tinham a vitória como certa.
Joana passou a enviar cartas a todas as cidades, vilas e fortalezas, exigindo-lhes a lealdade e afirmando a sua própria legitimidade. O caos logo se tornou tão grande que por vezes uma cidade se declarava partidária de uma princesa, enquanto a sua própria fortaleza favorecia a rival. Graças a seu duplo trabalho, Isabel e Fernando conseguiram reunir 28 mil homens. Mas o confronto estava longe de terminar. Para a frustração de Isabel, o exército, liderado pelo próprio Fernando e que inicialmente planejava ir diretamente ao combate contra Afonso, foi forçado a recuar. Mas Isabel tinha fé, coragem e inteligência. E depois de uma longa disputa, Zamora e Burgos, duas cidades-chave nesse período, renderam-se. E quando o príncipe de Portugal, João, reuniu um novo exército para ajudar o pai, novamente o casal de reis demonstrou a força de sua dupla monarquia. Fernando liderava pessoalmente as tropas, enquanto Isabel reunia novos soldados e se responsabilizava pelo mantimento do exército. Em fevereiro de 1476, uma perseguição ousada de Fernando contra os portugueses conseguiu uma vitória decisiva, provando a todos que Deus estava do lado de Isabel. Para completar o triunfo, suas tropas conseguiram deter a invasão francesa de Luís XI, partidário de Afonso. Com grande valentia, a fronteira entre Castela e França foi mantida, e os invasores forçados a desistir. Isabel e seu marido haviam liquidado definitivamente a ameaça estrangeira a Castela. Apenas algumas cidades ocupadas pelos portugueses resistiram, e alguns nobres rebeldes. Mas em pouco tempo, com a retirada do rei português e graças à firmeza da rainha, foram forçados a desistir e se entregar. Por muito tempo, esses nobres haviam nutrido a esperança de poder governar o reino como faziam sob Henrique IV. Mas não demorou muito para perceberem que Isabel não era fraca como irmão. Ela percebia claramente que a divisão de poder havia sido uma das maiores fraquezas de seu predecessor, e apressou-se em melhorá-la. Simbolicamente, o casal de reis mudou-se para Toledo, a antiga cidade que fora a capital do reino visigodo. Isabel estava restaurando a antiga glória de Castela. Dedicou-se então a pacificar o país, com uma justiça cuja firmeza e força são notáveis e extraordinárias. E graças ao trabalho da Santa Irmandade, organizada pela rainha, os crimes no reino reduziram drasticamente. Anteriormente, principalmente devido ao caos do reinado de Henrique, as possibilidades de ficar-se impune dos crimes mais hediondos, como o assassinato, haviam sido muitas. Em Sevilha, por exemplo, afirmavam que não era seguro sair à noite, devido ao número de quadrilhas. Não havia um único lugar seguro na cidade. Para corrigir tanta depravação e corrupção, a severa disciplina e justiça da Irmandade foram essenciais. E quando, em 1778, Isabel deu à luz um filho homem, João, o triunfo foi completo. Com o herdeiro homem, o sonho de Isabel e Fernando de reunir a esquecida Hispânia parecia próximo. Além de tudo, o nascimento de um menino acabava com as esperanças de legitimidade de Joana. E após uma última desastrada tentativa, o rei português foi forçado a desistir definitivamente de qualquer reivindicação à coroa castelhana. Joana acabaria por ir para um convento, enquanto a filha mais velha de Isabel, que também se chamava Isabel, era prometida em noivado ao jovem príncipe Afonso. Finalmente tranquilizados a respeito do trono, Isabel e Fernando podiam agora se dedicar mais detidamente a outros aspectos do reino. Há muito tempo a piedosa princesa havia notado quanto a piedade fora misturada com a superstição na Ibéria, um reino que fora tão influenciado pela cultura judaica e moura. Também por isso, existia um perigoso movimento de justiça popular, em que por vezes pessoas inocentes eram condenadas sem nenhum julgamento. Isabel e Fernando não queriam injustiças em seus reinos. Assim, recorreram ao mais tradicional tribunal da igreja, usado há séculos.
Mas sobre a complexa e polêmica Inquisição Espanhola, nós apenas falaremos no próximo episódio da nossa série sobre Isabel. Gostou desse vídeo? Já conhecia essa história? Se sim, deixe nos comentários. Se gostou dessa história e ainda não é inscrito, vamos lá, se inscreva! Temos novidades semanais e sempre um vídeo sobre história para você. Se gostou do nosso conteúdo e puder contribuir, não deixe de conferir o link da nossa chave Pix aqui na descrição. Agradecemos qualquer doação. Muito obrigada por assistir e me acompanhar aqui hoje. Espero que tenham aproveitado e aguardo vocês no próximo vídeo.